Toda vez que um artesão ou uma costureira, nós apaixonados por artesanato, pegamos uma carteira, uma bolsa, um porta-maquiagem, uma nécessaire que tem uma estrutura mais firme, nós ficamos pensando, né? O que será que é colocado aqui dentro, né? O que será? Será que é plástico? Será que é entretela? O que deixa com que esse produto seja um produto firme e durável? Então, a TV Evangelizar, através desse programa da Evangelizarte, essa nova série trazendo dicas inovadoras para vocês, vai trazer agora a técnica dublagem. Vocês vão ver nas mãos da Graciele, que é uma artesã, como se faz isso. Assistam aí. Me diga o que você vai precisar para desenvolver esse produto hoje. Nós vamos começar utilizando, pode ser um papel sulfite, um papel craft para desenhar o molde. Para esse desenho nós vamos utilizar lápis, ou uma lapiseira, borracha e régua. Também uma tesoura voltada para o corte de papel, outra tesoura para o corte de tecido, tesourinha de picote para cortar a linha, desmanchador de costura, alfinetes, tricoline 100% algodão, uma sarja 100% algodão. Tanto o tricoline quanto a sarja nós vamos precisar de um pedaço de tamanho 45 por 50 centímetros, tricoline e sarja. Zíper de 3 milímetros, 65 centímetros de comprimento. Um cursor para este tamanho de zíper, também de 3 milímetros. Linha de algodão, 100% algodão. Pincel, um copinho com água para a gente limpar depois o pincel e, muito importante, uma cola de resina acrílica, que é uma cola especial para tecidos e depois da lavagem ela não descola, então tem que ser uma cola de resina acrílica. A gente vai começar fazendo o molde, então para o molde a base dele tem essa elipse, então a gente começa desenhando essa elipse e a partir dela é que vem a modelagem do corpo. Olha, tá? Que bacana. Então, num papel sulfite, papel craft, qualquer tipo de papel, a gente vai dobrar esse papel 2 vezes. Então eu dobro ao meio de novo. E aqui eu vou desenhar 1/4 do meu fundo. Depois eu recorto e aí eu garanto que todas essas partes vão ser iguais. Então, ó, eu vou começar o meu desenho calculando mais ou menos o tamanho de fundo que eu quero. Então eu desenhei aqui, ó, no meu papel, uma curva. Depois que nós desenhamos, então, essa parte da elipse, a gente pode recortar. Depois que recortar com a tesoura de papel, a gente vê se ela ficou no formato que a gente espera. E se não ficou, a gente vai, conserta, desenha de novo. Dá uma ajustada. Então aqui, ó, eu abri, eu vi que o meu desenho não tá muito bom, assim. Então, bonitinho, né? Eu dobro e venho aqui e conserto ele. Depois que eu tenho o desenho perfeito, eu posso passar ele para um papel mais durinho. Ah, que daí já fica com um molde permanente já fica pro produto, com um molde né? permanente, com todas as instruções que eu preciso. Então aqui eu tenho o nome do meu produto, a peça que ele é dentro do meu produto, então é um fundo, quantas vezes e em qual material que eu vou cortar. Eu vou cortar uma vez no tecido do forro e uma vez no tecido dublado, que é o tecido externo. Que bacana. Essas informações, elas são importantes para a gente sistematizar o nosso trabalho e a gente não ficar perdendo muito tempo quando a gente vai querer reproduzir essa peça novamente. Tá? Muito bem. Então, a partir desse desenho do fundo é que eu desenho o corpo da minha nécessaire. Então, eu vou pegar com uma fita métrica e vou medir esse contorno aqui. Então, a partir dessa medida é que eu desenho essa peça aqui que vai ser o corpo. Como que eu vou desenhar isso? Eu vou pegar um pedaço de papel maior. Com a régua, eu vou desenhar uma linha reta com os 35 centímetros. No meio dessa linha, eu vou desenhar uma linha perpendicular a ela. Que seria um
que vai como ser se a fosse altura. Esse lado aqui. Vai ser essa altura aqui. Muito bem. Nesse produto aqui, eu desenhei uma altura com 22 centímetros. Então, eu desenho essa altura com 22 centímetros. Tá? Que bacana. A partir do momento que eu tenho feito esse desenho aqui, eu vou dobrar em cima dessa linha perpendicular que eu desenhei. Muito bem. Então, depois que nós dobramos o nosso papel, Sara, aí nós vamos, na altura aqui de 22 centímetros, eu vou desenhar o corpo do meu estojo. Eu vou fazer esse desenho aqui. E assim, a mão livre mesmo, você imagina livre, como seria. A mão livre. E aí tem um segredinho para que ele fique em pezinho. Se você posicionar ele aqui, você vê que tem uma certa inclinação aqui nessa peça. Para que ele não fique muito inclinado, tem um macetezinho aqui nesse molde. Aqui nesse ponto do meu molde, eu vou pegar e marcar 2 centímetros e vou retraçar esse fundo. Ah, você faz uma inclinação. Eu faço uma inclinação, porque aqui no molde dá pra ver, ó, que ele é inclinado. Essa parte aqui, ela é mais curta do que o meio dela. Depois que eu faço isso, eu recorto o meu molde e passo ele para um papel mais resistente. E aí a gente já pode passar a trabalhar com o tecido. Que bacana. Aqui dá pra ver como ele fica em pé, né? Que ele dá uma... Isso. Um caimento para que ele consiga ficar e esses 2 centímetros que eu subi aqui no meu desenho, esses 2 centímetros que eu subo aqui são para evitar que ele fique mais inclinado ainda. Se eu achar ainda que está muito inclinado, eu posso subir, em vez de 2, eu posso subir 3 centímetros para diminuir essa inclinação. Então, eu vou demonstrar aqui na peça do fundo do meu estojo como que a gente faz essa dublagem. Eu vou pegar a sarja branca. Eu uso a sarja branca para não ter interferência da cor da sarja na cor do tecido. Então, quando eu sobreponho aqui, essa sarja branca não interfere. Se eu pegar uma sarja vermelha, talvez vai mudar a cor do meu tecido principal. Então, na sarja branca, eu vou medir, o tamanho dela vai ser um pouquinho maior que o tamanho do meu molde, para eu ter uma margem aqui para poder desenhar e recortar fora depois. Entendi. Então, vamos começar a colagem. Eu vou precisar de um pincel. Seria a margem para costura? Não é a margem para costura. A margem para costura, ela está considerada dentro do molde. É uma margem de corte mesmo, porque eu não consigo chegar com a cola aqui muito na beiradinha sem fazer muita sujeira. Entendi. Então, eu deixo uma margem, porque se não colou bem aqui essa pontinha, eu descarto ela. E é super importante ter a bancada onde nós trabalhamos protegida, né? Porque essa cola ela não remove depois. Lembrando que não é uma cola pano comum, não é uma cola para tecidos comum, né? É uma ela cola é diferente acrílica, da né? cola que se usa em cartonagem, por exemplo. A cola de cartonagem é uma cola com a base de água, então ela sai com a lavagem. Essa daqui não sai. Eu coloco uma quantidade bem pequena de cola, depois eu verifico se eu vou precisar mais ou não. E aí, com um pincel específico para isso, eu não vou usar esse pincel para mais nada, eu vou espalhando a minha cola. Não posso me demorar muito nesse processo, porque ela seca. Então, ó, aqui... é rápido, secagem rápida. É uma secagem, não é rápida, mas ela seca num tempo relativamente curto. Aqui faltou um pouquinho, eu vou colocar mais. Agora foi demais, mas tudo bem. E eu vou espalhando. Se eu sujar a minha mão, eu tenho que ter um paninho à minha disposição para ir limpando, porque ela... É uma cola mais forte, É uma cola mais forte. Eu não posso passar a minha mão na roupa, porque senão eu vou estragar a roupa que eu estou vestindo. Ó, esse excesso eu vou trazer para a primeira parte aqui, onde já estava mais sequinho, e vou distribuir bem. A gente consegue ver pelo brilho se eu conseguir passar a cola em todas as áreas. Toda a extensão. Muito bem. Ó, espalhei. E a limpeza do pincel, assim, isso com que produto que você usa? Com água. Então, só que antes de secar, imediatamente após eu terminar de utilizar aqui no meu trabalho, eu venho e coloco ele num copinho com água. Isso impede que ele seque, e estrague o meu pincel. Passei a cola, venho aqui com o meu tecido e coloco ele sobre a sarja.
e eu vou pressionando do centro para as laterais para não formar bolhas. Ah, isso é importante, pessoal. Isso é muito importante. Eu né? posso usar uma espátula, um cartão de... tipo cartão de crédito que a gente não usa mais, sabe? Sim. Para pressionar de leve aqui. E essa primeira etapa eu faço na mão mesmo. Colei aqui, depois eu vou passar com o ferro para secar. Essa cola, se eu deixar secando ela assim ao ar livre, ela demora 72 horas para secar. Nós artesãos não temos esse tempo de 72 horas para esperar o material. Então você acelera o processo. Eu acelero o processo com o ferro. Né? Aqui tem um pouquinho de cola, né, nessa parte da sarja que está aparecendo. Para eu não estragar a base do meu ferro, eu viro e seco ela para baixo. Ah, é um outro segredinho, né, gente? Porque senão eu vou sujando. Quero que vocês olhem bem que ela usou a parte do fundo, né, para não sujar o ferro com a cola. Para não sujar a base. E essa base aqui também é um tecido que eu vou, com o tempo, eu vou descartando, porque vai ficando tanto resíduo de cola nele que eu não consigo aproveitar ele por muito tempo. Então eu trabalho alguns dias. Ó, agora sim, ela já secou aqui, eu posso passar o ferro desse lado que a cola não vai grudar na base do meu ferro. Muito bem. E eu sinto na mão quando terminou a umidade. Ó, eu tocando o ferro no toque, eu sinto, ela ainda está um pouquinho úmida. Então eu vou passando o ferro bem quente. É um tecido de algodão, então ele resiste a altas temperaturas. E aí, por ser uma cola mais forte, assim, ela tem até que não tem um odor tão... É diferente das outras, lógico. Mas ele não é tão forte, né? Você acha que isso é um cuidado que tem que ter com a questão do cheiro da cola? É um cuidado que tem que ter. Eu trabalho sempre num ambiente bem ventilado, bem arejado. Dependendo do lote da cola, ela vem com um cheiro um pouco mais forte, um cheiro um pouco mais fraco. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde. São produtos químicos, então tem cheiro químico, né? A gente tem que cuidar um pouquinho disso. E tá pronto aqui essa etapa. Agora, ele tá quente ainda, mas eu posso continuar trabalhando com ele mesmo assim. Sim. Esse tecido, ele tem uma estampa, se for uma estampa de bichinho tal, eu tenho que cuidar para que ele fique, principalmente aqui no corpo, para que ele fique na posição que eu quero. Para que ele fique em pé, né? Não posso cortar de ponta cabeça, né? A gente percebe a diferença, ele já ficou um tecido bem mais estruturado. Agora, então, pelo lado da sarja, que é mais fácil de visualizar, eu vou colocar o meu molde. Com um lápis ou a lapiseira, eu vou desenhar ele. Daí já vai preparando, então, uma das partes do processo, uma das peças aqui depois pra gente costurar. Com a tesoura para tecidos, eu tenho uma tesoura só para cortar material dublado. E outra tesoura só para cortar os tecidos sem a dublagem. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Tem que ter esse cuidado sempre, porque às vezes a gente usa a tesoura para vários materiais, tira o fio da tesoura, coloca a culpa na tesoura, né? A tesoura que não presta, e não é. É o uso que é muito importante. Então aqui eu mostrei então como cortar o fundo. O mesmo processo eu vou fazer com as peças do corpo do meu estojo, né? Muito bem. Então, aqui já temos os moldes, né? Esse aqui, ele é o molde do corpo, é o molde inteiro. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar uma sarja um pouquinho maior que esse molde, o tecido externo também um pouquinho maior, passo a cola na sarja, sobreponho com o tecido, colo e seco no ferro. Depois eu venho aqui com o lápis e recorto. Tá? Mesmo processo, mesmo gente, processo. Não dá para esquecer, é o mesmo processo. O forro, nós vamos utilizar o mesmo molde do externo, só que eu vou usar só metade desse molde. Então, eu vou fazer uma cópia dele, vou cortar ele aqui no meio, naquela linha que nós começamos o desenho, naquela linha eu vou cortar e vou passar essa metade aqui para um outro papel. Neste outro papel, eu vou acrescentar aqui na linha do meio 1 centímetro, que vai ser uma margem de costura que nós vamos utilizar. Por quê? Entendi. Nessa parte aqui, lá no tecido do forro, eu vou costurar um pedacinho aqui,
Vou costurar um outro pedacinho aqui e aqui no meio vai ficar uma abertura para eu poder no final do processo desvirar o produto por aqui. Então o forro eu vou cortar o molde ao meio e acrescentar 1 centímetro aqui para ter margem de costura. Depois que eu fiz o meu molde, eu vou no meu tecido do forro e corto ele 2 vezes. Sim. Tá? O forro não recebe a dublagem vai só no tecido principal. O forro não recebe a dublagem. Vamos para a montagem então da nossa peça. Como nós falamos, o molde do forro, ele vai ser cortado ao meio. Então, a costura, eu vou iniciar por ele. Então, eu tenho as minhas 2 peças do forro aqui. Eu vou colocar direito sobre direito do tecido. Certo. Fazer esse movimento aqui. E aqui, nessa costura do meio, eu vou costurar aqui no início uns 3 centímetros e aqui no final também uns 3 centímetros, com retrocesso no início e no final da costura. E essa abertura que vai ficar aqui pelo meio é por onde eu vou desvirar a minha peça depois. Muito bem. Então, agora eu vou para a máquina. Já costurei aqui, então eu tenho o início aqui costurado uns 3 centímetros, o final também tenho costurado uns 3 centímetros. Eu vou abrir essa minha peça aqui, ó, e por essa abertura aqui é por onde eu vou desvirar depois. Desvirar o produto. Esse forro nós vamos usar depois numa próxima etapa, então eu vou salvar ele aqui. Agora nós vamos pegar a parte externa do meu estojo, aquela parte que foi dublada, e eu vou posicionar o meu zíper. Lá nos materiais nós vimos que nós vamos precisar de um zíper de 3 milímetros. Você compra em metro mesmo, Eu compro em metro. A gente pode comprar o zíper avulso, mas esse aqui foi comprado em metro. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu zíper e eu vou usar só um lado dele. Eu não vou usar os 2 lados do zíper. E aí eu vou posicionar ele aqui ao redor do meu molde. Vou alfinetar. Lembrando que a posição do zíper, os dentinhos do meu zíper tem que ficar virado para baixo, para o tecido. Para o direito do tecido. Para o direito do tecido. Isso. Depois que eu alfinetei, é super importante alfinetar nessa etapa, porque senão esse zíper vai ficar torto, eu não vou conseguir prender ele direito, porque nós estamos trabalhando com uma curva. E curvas normalmente são um pouquinho mais difíceis, mais chatas de costurar. Né? O alfinete dá essa segurança, dá né? essa segurança. Na máquina, para costurar o tecido dublado, eu preciso de uma agulha 9 para cima. Eu não posso costurar com uma agulha muito fina, senão ela vai quebrar. E eu preciso uma agulha mais forte. Eu preciso também de um calcador específico para zíper. Então, eu troco o calcador da minha máquina, uso o calcador de zíper e uma agulha 9, 10 para cima. Depois que eu alfinetei, eu vou costurar esse zíper com o pezinho de zíper, tá? Feito essa costura, a gente vem para essa próxima etapa aqui, onde eu já tenho alfinetado também o meu forro. Eu peguei o forro, o lado direito do meu forro, ele tá virado para o lado direito do tecido externo. Vou alfinetar aqui também, tudo ao redor. E aqui a gente precisa ter um cuidadinho. Tanto no início aqui dessa costura, quanto no final dela, aqui no outro lado, eu preciso deixar uns 2 centímetros, 2,5 sem costurar. Então, eu não começo a minha costura aqui na ponta, eu começo a minha costura a uns 2 centímetros. E é essa costura que nós vamos fazer agora. Muito bem. Só lembrando aqui, ó, cheguei no final da minha costura, não vou costurar até o final, vou deixar 2 centímetros, faço o retrocesso e terminei. Terminamos essa etapa aqui, agora a gente vai para essa próxima aqui. Essa aqui a gente pode guardar. Ó, ela tá toda costurada. Depois que eu costurei, eu vou pegar a tesoura de tecido e vou fazer piques nessa minha curva. Ah, isso é bem importante, né? É bem importante, porque quando nós temos costura em curva, esses piques vão fazer que o tecido se assente na hora que eu desvirar ele. Entendi. Se eu não fizer esses piques, ele vai ficar todo meio enrugado, meio engruvinhado. Então, a gente precisa fazer piques cuidando para não cortar a costura. Eu chego até bem próximo, mas eu não corto. Se a tesoura for muito boa, tem que cuidar, né? É, tem que cuidar. Estragar o trabalho depois de quase pronto, né? Desviro a minha peça. Vocês não conseguem, até pelo barulho do manusear do tecido, você já consegue ver o que a dublagem faz, né? Torna o tecido bem mais firme e ele deixa mais... A gente consegue sentir já na virada, né, Graça? Na virada não é mais do tecido, aquela coisa exatamente. macia do tricoline puro. Ó, aqui eu venho assentando bem
pressionando com o dedo. Se eu quiser, eu posso ir para o ferro de passar. O ferro de passar é um bom amigo nessa hora. É um acessório indispensável, né? Para quem trabalha com tecido. Eu vou ali no ferro, dou uma passadinha. Posso usar o ferro a vapor também, ele ajuda bastante a assentar essas camadas aqui. E eu vou fazer um pesponto todo nesse contorno aqui. Que é o acabamento, que seria esse aqui. Que é esse acabamentinho que a gente pode perceber aqui, ó. E é isso que nós vamos fazer. Lembrando também, eu não posso costurar aqui no início. Eu tenho que deixar 2 centímetros sem costurar. A gente percebe esse acabamento também aqui na peça, ó. Eu não comecei lá na pontinha, eu comecei a 2 centímetros. Muito bem. Vou fazer essa costura agora, tá? Então, começando aqui a 2 centímetros distante ali do início. Ó, eu vou costurando e eu vou ajeitando aqui o meu forro que tá lá embaixo, cuidando para ele não ficar amontoado e ficar com pregas, tá? Estamos chegando no final da minha costura. Deixa os 2 centímetros. Deixa os 2 centímetros, faz o retrocesso e terminamos mais essa etapa. Muito bem. Feito isso, agora eu vou pegar o meu cursor, que está aqui, e vou colocar o meu cursor. É o acabamento do zíper. Agora a próxima etapa é a gente costurar o fundo, tanto do tecido externo quanto do forro. Para isso, eu vou abrir esse zíper quase até o final, não vou abrir ele todo, e eu vou desvirar essa peça. Então eu vou pegar com muito cuidado aqui para o cursor não escapar. E vou desvirar. É meio durinho. Nessa hora, se tá muito duro, vai no ferro a vapor e dá uma esquentadinha nele que ele vira com bastante facilidade. Sim. Esse também é um macetinho, ele não interfere na cola, não interfere na dublagem. Não, só vai fazer a cola ficar mais resistente ainda. Quanto mais calor eu colocar aqui, mais vai secar a minha cola, mais resistente ela vai ficar. Muito bem. Aqui, Sara, lembra? A gente deixou os 2 centímetros aqui sem costurar. Agora eu vou pegar, juntar isso daqui assim, ó. E vou fazer uns 2, 3 pontinhos à mão para fechar essa parte que ficou aberta. Eu não posso fazer isso antes, eu tenho que fazer aqui, porque eu só vou costurar forro com forro. Eu não vou costurar o externo junto. Nem o externo, nem o fundo, nem o zíper, né? Nem o zíper, é só o forro com forro. Aí fiz essa parte aqui, eu vou pegar o meu forro e vou tirar ele assim, ó, da parte externa. Muito bem. Tirei ele todo aqui, vou puxar. Aí chegou a hora de alfinetar o fundo da parte externa e o fundo do meu forro. Então, eu tenho aqui o forro. O que eu vou fazer? Eu faço marcações para garantir que isso fique bem centralizado. Então, eu dobro ao meio, faço um piquezinho aqui, outro pique aqui. Dobro no outro meio, faço outro pique, outro pique. Aí eu tenho 4 pontos de referência que vão servir para me guiar na hora de colocar, na hora de alfinetar aqui. Então eu vou dobrar exatamente aqui ao meio, ó, também. Vou segurar aqui, achei esse meio aqui. Faço um pique. Pique também. Achei o outro meio aqui. Aí você centraliza o fundo da peça, e aí eu consigo centralizar aqui direitinho. A mesma coisa eu vou fazer com a parte externa. Eu fecho aqui. Marca os 4 pontos. Marco aqui, aqui e depois eu marco aqui. E aí eu venho com os alfinetes. Lembrando que tem que colocar desse jeito. Se eu colocar assim, vai ficar do avesso, essa atenção é super importante, né? O direito, tem que ir marcando o direito da tua peça, né? Quando você desvirar, ela tem que estar toda do lado direito. Direito com direito. Então, alfineto tudo aqui ao redor e aí as 2 últimas etapas são costurar tanto o forro quanto o fundo. Muito bem. Eu já tenho uma peça aqui toda alfinetada. Ó, essa peça aqui eu já costurei, inclusive, o fundo do forro. Falta costurar o fundo da peça mesmo. Muito bem. Nessa hora eu tenho que ter muito cuidado com a minha máquina, tem que ser uma costura muito lenta, eu não posso sair atropelando, senão eu vou estragar minha máquina e vou estragar minha peça. Aquele segredinho de todo trabalho manual, né? Muito amor, muita paciência. Não adianta fazer as coisas correndo, adianta fazer com tem que pressa. dar o tempo que o produto exige. Quando eu vejo que a máquina não vai sozinha, eu dou um apoio com a mão, eu tiro o meu forro aqui para não costurar ele junto. Essa parte é muito importante, gente, porque esse é o acabamento
final que você está dando no teu produto, né? É aquilo que vai chamar a atenção do consumidor. O consumidor, exato, ele olha muito se o produto está bem acabado ou não. Aqui eu terminei a minha costura, eu vou fazer um retrocesso só para ela não abrir. Terminamos aqui a costura, lembrando Sim. que eu falei que eu já costurei o fundo do forro. Esse excesso de zíper aqui eu posso cortar. Não é o certo usar essa tesoura, mas eu vou usar ela agora. Corto esse excesso, não corto muito rente, eu deixo aqui 1,5 cm, 2. E agora, pela abertura que nós deixamos aqui no forro, lá no início, é que eu vou desvirar essa minha peça. Então, com muito cuidado, não adianta nada eu ter feito todas as costuras com perfeição, com exatidão e chegar aqui e rasgar, né? Então, eu tenho que costurar devagar, desvirar devagarzinho, amontoando aqui a peça. Depois a gente vai passar essa peça e a gente vai deixar ela lisinha. Ela volta de novo no formato bonitinho, né? Exatamente. E olha, gente, tá nascendo, então, um estojo para maquiagens. Para maquiagens, né? Ou para você deixar, às vezes, no banheiro com escova de cabelo, pente, né? Quero te agradecer por estar aqui. Eu que agradeço, né? pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, mostrar essa técnica. Sim, que é muito legal. E eu acho que como eu fiquei apaixonada pelo produto, eu acredito que todos os nossos telespectadores também vão se apaixonar e vão poder usar, né? Mãos à obra aí, fazer coisas diferentes e novas, não é? Tá certo. Muito obrigada. Gostaram? Viram a surpresa? É muito fácil, são materiais que você consegue encontrar no mercado e que vão dar uma qualidade diferente para qualquer produto que você faça, que você precise dessa estrutura mais firme no tecido. O programa Evangelizarte, através da TV Evangelizar, traz assim, a cada vez uma novidade maior e uma coisa útil para que você realmente aproveite no seu dia a dia como artesã. Curta nossas redes sociais, deixe lá o seu comentário, diga se você está gostando de nossas séries. Vai ser um prazer escutar a sua opinião. Nós também estamos no telefone 41 3221 6060, onde você pode pedir as suas orações, onde você também pode associar-se. Ligue para nós e até o próximo programa.